Olá, boas-vindas ao Fala Miolos, ciclo de palestras sobre edição, produção e circulação de arte impressa. Como sempre acontece na Miolos, aproveitamos a ocasião da Feira de Publicações Independentes para dar espaço a falas de editores, pesquisadores e autores da cena contemporânea. Desde 2017, o Fala Miolos tem transmissão pela internet. Então, pessoas de todo o Brasil podem acompanhar. O registro fica sempre no YouTube. Neste ano, em razão da pandemia do coronavírus, tudo acontece na internet. Além desta palestra, nestes dias 5 e 6 de dezembro, você pode visitar os estandes virtuais e ao vivo das editoras participantes. Confira as coordenadas no site www.feiramiolos.com.br. Eu quero apresentar agora as nossas convidadas, Laila Santana e Chuli Ribeiro, para a fala Caminhos Contracoloniais na Produção Impressa. A Laila está em Samambaia e a Chuli em Guará, ambos no Distrito Federal. Laila Santana é bacharel em design pela Universidade de Brasília e consultora em design editorial no IFAM, cofundadora da AUA Coletivo, que você pode acompanhar em @aua.coletivo, e engajada em pesquisas sobre a relação do design e a contracolonialidade. Chuli Ribeiro é filha e neta de mulheres ribeirinhas do braço do rio Tocantins, da terra do Guajará e Meratauá. Ela faz andanças e caminhos por Belém, pelo Lavrado de Roraima e hoje pelo Cerrado do centro do Pindorama. É bacharel em design pela UNB e cofundadora da AUA Coletivo. Traça suas trilhas como performer, projetista e pesquisadora das questões que envolvem corpo, dança, descolonialidade e design. Bom, passo a palavra então a Chuli Ribeiro e Laila Santana. Muito obrigado por participar do Fala Miolos. Muito obrigada pelo convite, assim, espero que a gente consiga contribuir bastante para as traduções de mundo de todo mundo. E vamos começar a falar sobre o nossa palestra, né, nosso projeto. Hoje a gente pensou em falar sobre o nosso processo criativo, e aí especificamente dentro da primeira zine que a gente projetou e tal. E aí é muito bom falar sobre como a gente descobriu esse processo, como foi, como a gente sentiu e tudo mais. E aí a primeira zine é a Se Situe. Então, e aí falar um pouco sobre o surgimento do coletivo também. E aí, vamos lá. Então, a UA, a gente gosta de chamar de um coletivo de design, assim, que a gente tem como propósito a investigação e a construção da identidade projetual e visual negra e indígena. Assim. A gente gosta de falar que é um coletivo de design porque esse processo que a gente faz, o processo criativo e tudo mais, ele pode se materializar para vários caminhos, várias possibilidades dentro do design também. E coincidiu de agora ser a publicação independente, mas poderia ser outros caminhos, assim. E aí, dentro disso, a gente escolheu a zine, a publicação editorial, porque a publicação independente ela é de fácil tangimento, a gente consegue materializar o conteúdo de uma forma muito rápida e muito experimental também. Ela não tem burocracias e tudo mais, então a própria zine é muito permeável. Uhum. Então, a gente tem como propósito investigar mesmo essa construção da identidade projetual, né? Desse recorte racial indígena e negro, né? Voltado para o nosso território. E um dos nossos valores são coprojetar, então a gente entende que o papel do design como diagramador também é como coautor, né? E também o autor influencia diretamente, né, no processo visual. Então, por exemplo, entender qual foi o processo que esse autor levou para a escrita, né? E como que a gente pode trazer essa experiência
que o autor teve quando ele estava escrevendo, quando ele estava criando, né, essa oralidade, como que a gente pode trazer isso para o visual e para a materialização, né, disso, porque às vezes é muito oral, né, e como que a gente pode estar traduzindo isso. Também ser multifacetado, né, e principalmente ter esse senso crítico, né, em relação a como que a gente vai produzir isso, não estereotipar, né, não ser uma produção racista, né, porque, assim, quando a gente estava buscando publicações desse recorte, muitas vezes a gente via essa questão de trazer certas estéticas, assim, de certa forma estereotipadas, racistas, né? Né? Estereotipadas, isso. E a nossa missão, assim, que é, tipo, que a gente está na busca, quase possível, mas é tentar romper a hegemonia do design internacional, né? Porque como a gente vem dessa área, né, do design e nesse processo da academia, né, a gente percebe que ainda o design é muito voltado para o conhecimento hegemônico, né? Então a gente estuda Bauhaus, a gente estuda toda essa estética, né, de fora e o próprio curso de desenho industrial, né, que era o nome antigo, tem toda essa linearidade mesmo de estudo voltado para fora, né, da Revolução Industrial e tudo mais, e como que a gente pode também trazer o design mais para o nosso território, né, que faça sentido com a nossa identidade, que seja coerente também com a visualidade, né, que a gente apresenta das nossas identidades. E aí é muito doido também falar sobre que tem tudo a ver com a hegemonia do design, é que o próprio design é majoritariamente branco, e aí isso influencia como as pessoas projetam, como são as referências delas, assim. O design é uma área muito nova aqui no Brasil, acho que no mundo também, mas assim, a primeira escola de design foi a EGE, e aí acho que meado da década de 60, se eu não me engano, e aí os profissionais que foram que deram aula, né, que lecionaram aulas e etc. dentro da EGE, tiveram uma bagagem, foram formados dentro da Bauhaus, Escola de Ulm, enfim, e aí veio todas essas referências europeias, né, especificamente alemã, para o Brasil, sem nenhum tipo de tradução cultural também. E aí, nisso, se formou um design que é o design internacional, o design formal, que é como se fosse o design universal, e todo o design vernacular, que fica à margem, ele foi desconsiderado, assim. Então, e aí, dessa forma, quando a gente marginaliza, né, essas outras referências, a gente não consegue se ver dentro dessas produções e tal, então não consegue compreender e consolidar essa subjetividade das minorias raciais e tal. Isso tem tudo a ver sobre a nossa sobrevivência, a nossa resistência e tudo mais, e não ver só o corpo negro indígena como se fosse só um corpo ou só um animal, assim. Tem muito mais... esquece a parte subjetiva, assim. Então, esse nosso processo é justamente para a gente abrir novas possibilidades para além da colonialidade, assim. Então, e aí, resumindo, né, romper a hegemonia dentro do design internacional. Básico, né? Missão básica. Aqui algumas fotos do nosso evento do ano passado, que era o evento de lançamento da coleção Abre Caminhos. E aí foi bem legal, foi bem massa, foi dentro do Memorial dos Povos Indígenas. Começou à tarde e foi até à noite, assim, e aí foi muito diversificado, começou com contação de histórias do Camudã, e aí tiveram apresentações de dança, performance, estação de contação de poesia, e em parceria com o Biophilic, que é um artista indígena mexicano e tal, com a cerimônia do cacau, foi bem legal, foi bem divertido, assim. E também teve a feirinha de artesanato, comidas e tal. Até porque, assim, a gente fez as publicações e tudo mais, mas
a gente também tem essa consciência que o quão é importante a oralidade, né, e a presença, né, e essa troca. Então, foi muito importante esse evento também para os artistas colocarem, né, a palavra deles para além do papel, né, mas na presença mesmo, né. Exatamente, exatamente. E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso processo, o processo de coautoria. E aí, resumidamente, todo o processo que acontece com os autores é a chamada aberta e pública para todo mundo, para se inscrever. E aí, a partir daí, da seleção desses autores e tudo mais, a leitura sensível, que a gente vai explicar melhor o que seria isso. E aí, posteriormente, a revisão ortográfica com um profissional da área, né? E aí a gente faz o registro do ISBN e a ficha catalográfica também. E aí, após isso, o projeto gráfico, que tem tudo a ver com a leitura sensível e a produção gráfica, é como se o processo criativo ele fosse essas três partes, assim. A leitura sensível, o projeto gráfico e a produção. E a distribuição, né? Que aí pode ser por feiras, geralmente é por feiras, né? E também, geralmente, a gente entrega para a pessoa, etc. Então, é mais fluido também essa parte da distribuição. E aí, falando sobre a primeira coisa, né? Que seria a origem. A gente se encontrou dentro da matéria de análise gráfica 2, que é uma matéria que é lecionada pela Ana Mansur, a professora Ana Mansur de Oliveira. É uma matéria que trata exatamente sobre a produção editorial, diagramação de textos maiores, assim. E uma das primeiras demandas dentro desse exercício, dentro dessa matéria, foi escolher um texto que a gente se identificasse, que falasse alguma coisa pra gente, assim. E dentro disso, o texto que a gente escolheu foi A Branquitude Não Corre Risco, é uma caricatura de si mesma, da Stephanie Ribeiro, é um texto gratuito, a gente botou no Geledé, se eu não me engano. E aí é muito massa, porque esse texto ele é uma contra-resposta de uma matéria que chamava A Negritude é uma caricatura de si mesmo, assim. E aí Stephanie Ribeiro, ela escreve esse texto e aí para as pessoas, para a população branca, assim, e é bom que ela faz um apanhado de como que funciona, como que se dá a desigualdade racial dentro do Brasil, assim. É um texto que ele desvela muitas questões, assim. E é um convite muito, assim, também para branquitude se situar, né, se colocar no seu lugar, entender seus privilégios, se enxergar também, né. Então, sim, ele traz muito essa referência, assim, né. E foi muito importante esse entendimento, né. Então, a gente está desvelando alguma coisa e esse texto é um convite para você agir sobre, né? Então, você atuar sobre essa questão. Sim, e foi muito curioso, assim, porque era um texto muito bom, mas como eu e Julie passa por essas questões das opressões raciais, etc., assim, especificamente racial nesse caso, então era um texto que assim, era um pouco cotidiano pra gente, de alguma forma, e quando a gente levou pra matéria, assim, e como falamos anteriormente, que é um curso, né, design como um todo, assim, dentro das universidades federais, que é o que a gente teve experiência, é um curso muito branco, assim, as pessoas não têm o costume de entender, de ler sobre a questão racial, sobre desigualdade racial e tudo mais. E aí, quando a gente levou para a matéria, todo mundo ficou, meu Deus, ainda existe racismo dessa forma? Como assim? Não sei o quê. E a gente percebeu a necessidade de se falar sobre isso dentro do ambiente branco, que é o ambiente que a gente conviveu a maior parte da nossa graduação e mercado de trabalho, etc.
Inclusive, no meu TCC, uma das coisas que eu pesquisei foi pela ENAD, né? E aí, por exemplo, 72% das pessoas que se formaram em 2015 eram brancas, né? Então, você tem uma margem muito grande de pessoas produzindo identidades, né, dentro do território, que, na verdade, é de maioria não branca, né? Então, como que isso afeta totalmente o nosso senso de pertencimento, né? Como povo mesmo. Sim, exatamente. E aí, dentro disso, entra essa primeira parte de leitura sensível de relacionamento com o texto, que era justamente a gente conseguir resgatar quais eram as principais partes que aquele texto queria falar para a gente, quais eram os principais pontos. Então, dentro disso, a primeira coisa que a gente percebeu foi relevar a falsa assimetria, assim, revelar isso, como que isso se dá, a desigualdade racial também, né? E o papel do branco brasileiro, como que esse branco brasileiro precisa atuar dentro desse panorama que está estruturado há muito tempo, assim. Quais são as ações que precisam ser feitas? E aí, dentro disso, a gente precisou também, a gente faz até hoje, que a gente conseguir perceber quais são as sensações que o texto quer causar no receptor, né? Então, nesse caso, como o receptor ele era a população branca, e aí seria nós, né, negros, indígenas, falando para a população branca, o que a gente queria repassar, o que a gente queria ter esse processo de empatia, né, de revelar o nosso, assim, que ele consiga perceber o nosso desconforto, a nossa angústia, e aí a gente captou também essa sensação de surpresa, de desvelamento, quando a gente levou o texto para dentro da sala de aula. Então, essa sensação também foi muito crucial para esse momento de empatização também, assim. E é muito massa que dentro desse panorama de relacionamento com o texto, é como se o texto ele mostrasse vários aspectos, mas aí ainda tem algumas lacunas dentro desse texto. E essas lacunas a gente vai preencher com as nossas vivências como projetistas, assim. Então, existe isso que está sendo dito por meio do conteúdo textual, e existe o que a gente, como designer, quer mostrar dentro do conteúdo visual, dentro da mediação, que eu acabo que o design é isso, né? O design é mediação entre o objeto e o usuário também. E também dentro desse processo, como a gente estava tratando com o texto da Stephanie Ribeiro, ela não participou dentro desse processo de feitura, né? Da Zine. E aí, quando a gente faz com autores, a gente leva todas as nossas percepções que a gente teve com o texto, e aí o autor fala pra gente como que ele se sentiu escrevendo, produzindo. Se ele recita o texto também, já é uma outra forma que a gente se relaciona com o texto, porque aí ele quer falar outras coisas. Então, e aí, por isso que a gente fala que é um processo de coautoria, porque existem várias facetas de um mesmo conteúdo. Uhum. E aqui começa o nosso processo de projeto gráfico. Existe uma diferença de dias entre os dois rascunhos, mas eu achei legal colocar também, porque no primeiro quando a gente começou a pensar sobre o projeto gráfico, a gente não foi pro software de cara, assim. A gente pensou sobre quais formas que representariam nossas sensações e os nossos aspectos de relacionamento com o texto. Então, foram vários desenhos super figurativos, assim, que ajudou a gente a trazer as nossas vivências e tudo mais, assim. Então, e aí dentro desse processo, a gente recomenda não pesquisar referências
visuais, as tendências gráficas que existem, assim, porque as tendências elas já são super cheias, né, e contaminadas da hegemonia do design, que está sendo produzido como design formal, o design certo, o bom design, né, e a partir daí pesquisar, buscar referências dentro da gente, dentro das nossas vivências. Então, quando a gente fala sobre pesquisar referências e ver referências, é justamente ir para o museu, ir para um sarau, sei lá, sair com a família, com os amigos, não sei, tentar ter uma vida ativa dentro do seu contexto, dentro do seu ciclo, para aí conseguir trazer referências que sejam traduzidas para nossa vida. Assim. Então, faz muito mais sentido, sabe? E aí, dentro disso, quando a gente começou a desenhar sobre o que a gente sentia, teve outros desenhos também sobre isso, mas esse é mais representativo. A gente começou a desenhar sobre caixas de texto, né? Que aí vem mais assim na parte do design editorial. Aí... Tinha uma restrição também nesse projeto, né? A gente só podia usar a tipografia, assim. Então, a gente não podia colocar imagem ou alguma forma, né? Mas, por mais que a gente só pudesse usar a tipografia, a gente pensou primeiro em formas, né? A gente pensou em ícones, né? Essas coisas, assim. Mesmo com essa restrição. Sim. Eu acho que é uma coisa também que a gente carregou, assim, para dentro do coletivo, que foi justamente, a gente tem um trabalho mais mais denso, assim, dentro do trabalho tipográfico também. Porque acaba que desses desenhos tem tudo a ver com a anatomia da tipografia também, como que ela se relaciona. Então, tem muito a ver sobre o espaço entre os caracteres, né, que é o kerning, o espaço entre as palavras, que é o tracking, entre linha, tudo isso tem a ver com a tipografia e que ajuda a gente a ter uma mediação de uma forma muito mais direta, assim, eu acho. Acho que a gente trabalhou mais com ilustração no livro do Camus, que é para crianças, etc. Então a gente fez essa pesquisa. E Júlia até desenvolveu as ilustrações. Tiveram muitos processos até a gente chegar. E é muito interessante que a zine, né, a publicação independente, ela é permeável a experimentações. Então, a gente experimentou de tudo, de todas as formas que a gente poderia para conseguir alcançar as sensações que a gente linkou, assim. E também é interessante falar que dentro desse projeto, né, também, assim, de todos os outros projetos, quando a gente fala também sobre referência, tem a ver que durante esse processo, que eu acho que foi em 2017, a gente teve soluções, uma solução específica para isso que a gente queria, né? Então, agora, possivelmente, a gente faria de outra forma. Então, quando a gente procura referências visuais, é muito... A gente não consegue... Não tem como comparar, porque cada pessoa teve um contexto, vivências e sentimentos diferentes, assim. Então, a gente só pode confiar no que a gente tem no agora, no que a gente está passando e etc. Então, enfim. E aí, a gente teve várias outras soluções dentro da zine. E aí também tem uma coisa interessante dentro das restrições desse projeto, foi que a gente só podia ter 2 páginas duplas. E dentro disso, quando a gente estava pensando em páginas duplas normais, a gente não conseguia ter a sensação de surpresa, de desvelar alguma coisa. E aí foi quando a gente pensou sobre a segunda página dupla,
ser colada na primeira página dupla. Então, a primeira ser em vegetal, para ser colada, e aí haver esse processo de desvelamento também. Então, são várias coisas que vão surgindo. E dentro disso, quando a gente foi pensar na parte de comercialização da Zine, a primeira vez que a gente vendeu, que eu acho que foi em 2017, foi na Feira Dente, eu acho, em 2017, a Zine, ela tinha essa configuração que a gente tinha usado na matéria, né? Que era o texto, o miolo, normal, numa encadenação de grampo, e aí tinha as páginas vegetais coladas em cima com fita. E a gente percebeu as pessoas comprando e aí tirando com maior delicadeza, assim, para não rasgar, e elas guardavam também a página vegetal. Que ficava solta, né? Elas não jogavam fora. Sim, exatamente. Aí a gente ficava super assim, meu Deus, mas a ideia é justamente pegar isso e rasgar, né? Ter aquele processo, assim, aquela ação mais ativa dentro da Zine. E a gente começou a ficar, meu Deus, mas não foi isso que a gente planejou e tal. A gente quer que o objeto tenha outra experiência com o usuário, né? E aí, dentro disso, acho que na Dente 2018, a gente conheceu o Cadu França, não, antes disso, a gente estava conversando como que a gente poderia deixar os papéis vegetais presos dentro da Zine, para as pessoas não precisarem guardar e perder, etc. E aí, primeiro, a gente lembrou da Zanzine no Metrô, que é uma publicação da UBU, que tem uma encadenação francesa, que aí é essa página dobrada. E aí, pra gente iria solucionar, mas a gente teria que colocar uma página dentro da página dobrada. Então, seria 3 páginas, cada bloquinho de página. E aí, depois, a gente lembrou do Bartleby, que tem justamente esse processo ele induz, ele quase que obriga, né? Ele intima o leitor a ter uma ação ativa de rasgar as páginas para conseguir ler, porque as páginas são como se fossem muros. Mas aí dentro disso a gente ficava, mas como é que a gente vai fazer a encadernação, né? Como é que a gente vai colocar o grampo, como é que a gente vai costurar e etc. E aí foi quando a gente conheceu o Cadu França na Dente de 2018, que ele fazia justamente, ele criou uma espécie de lombada quadrada com grampo e fita, que você refilava a parte esquerda, né, que é onde fica a lombada. Então, as coisas foram muito naturais, assim. E, enfim, aí a gente foi juntando essas duas referências, que foram referências de vivência, assim. Foi juntando e pesquisando, e anotando, e prototipando. E é muito doido, porque a Zine, novamente, ela é muito permeável a experimentações. Então, antes da gente começar a fazer o ISBN, possivelmente a pessoa que comprou uma Zine no primeiro semestre do ano não seria a mesma Zine que ela iria comprar no segundo semestre desse mesmo ano, assim. Porque podem acontecer várias coisas. O que aconteceu muito com a gente, né, foi lembranças ancestrais. A gente sempre comprava um papel e aí o papel parou de ser fabricado. Né? Isso aconteceu umas 2 vezes já. E aí a gente tem que estar disposto a se adaptar e tal. E é muito bom, porque e também desapegar, né? Eu acho que é muito um processo de desapego, assim, porque aquele papel era tão lindo. Mas, assim, tudo bem, aconteceu, a gente tem que lidar com isso, né? Eu acho que é muito importante a gente não se apegar a uma forma, a um projeto, porque ele sempre pode melhorar, né? Sempre tem alguma coisa que a gente pode alterar. E eu acho que é muito legal isso também dos nossos projetos, é que a gente não é uma coisa fechada, fixa, né? E eu acho que o
o design contracolonial é justamente isso, né? Você entender que não existe uma forma fixa para as coisas, né? Mas sim há várias possibilidades e ela pode ir evoluindo, né, com o tempo. Sim, a experiência com o objeto ela muda completamente, assim. Então, tem tudo a ver a gente acompanhar também essa experiência e trazer novas possibilidades de tradução desse mesmo objeto e etc. Então, é muito sobre isso. E aí, o projeto final, assim, que a gente conseguiu fechar até hoje, depois de muitas mudanças, foi essa, que a gente, o papel vegetal que fica por cima, ele ficou completamente cheio da palavra branco, e aí de uma forma que demora até um pouco para você entender o que está escrito lá, ele virou quase que uma massa, assim, por cima. E aí a primeira coisa que você consegue ter acesso é o olho da matéria, e aí o primeiro olho é até 20, a cada 23 minutos um jovem negro é morto. Então são só aqueles ganchos para você entender começar a entender o que está por trás daquilo. E aí a partir do momento que você desvela, e a gente foi até boa assim de colocar um vinco do lado, assim, porque mesmo sem um vinco as pessoas não queriam rasgar, assim. Então a gente falou, não, vamos pelo menos facilitar um pouco. E a gente colocou esse vinco que é mais fácil de cortar, assim, sem rasgar. E também a gente acabou não utilizando o título, né? Assim, na capa, né? A gente utilizou dentro, mas a gente preferiu utilizar a palavra se situe para também trazer uma referência sobre como que tem a ver com o projeto, né, gráfico. E de a pessoa se situar mesmo, né? De ela se entender dentro desse contexto, assim. E aí eu acho legal falar também dessa mancha, porque você meio que tá vendo, você consegue ver algumas palavras porque o papel é transparente, mas ainda assim você vê deturpado, né? Você vê fragmentos, então e é isso, né? Você tá vendo pela ótica do branco, né? Por isso que a gente utilizou a palavra branco, 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 que é essa ideia de você tá vendo por essa visão mesmo. Então, que é uma visão meio deturpada, que é uma visão fragmentada, né? Sim, exatamente. E é muito massa também que a gente retira os olhos do, da página e coloca no papel vegetal, assim, e tem a sensação de tipo, deslocamento também. Então, toda a publicação, a margem também é super estreita. A margem é estreita, as colunas elas são irregulares. Uma coluna ela é em bold e a outra é light, então você nunca vai ter é como se você nunca tivesse um conforto visual para ler a zine. Você precisa querer muito. Eu sinto muito isso, assim, tipo, as zines, elas têm tanta personalidade que às vezes, assim, é isso, né? A gente larga de mão, assim, da legibilidade para a expressividade, assim. Então, você precisa ter uma ação muito ativa de leitura para você terminar de ler o texto, assim. É como se o texto ele bastasse em si só, você não precisa ler, você não precisa comprar. Porque ele é como se fosse uma outra entidade, assim. É uma outra. A gente fala muito sobre um livro que você precisa sentar e falar, vou ler esse livro. Você precisa ter um compromisso, né? E aí. E tem toda essa questão também corpórea, né? Como que a pessoa que está lendo é também um coautor, né? Porque essa pessoa, como que ela vai pegar esse zine? Como que ela vai rasgar? Será que ela vai pegar alguma coisa e rasgar? Ou ela só vai enfiar a mão e rasgar, assim? Então tem toda essa questão de como que a pessoa vai estar atuando também corporalmente, né? Com esse projeto, assim. E eu acho legal comentar também sobre a fonte, né, que a gente utilizou, que foi a Lato, porque ela traz muito ela tem muitos pesos, né, uma família muito extensa, então a gente conseguiu fazer como se fosse mesmo esse conflito, né, racial, e por isso que a gente colocou essas duas colunas, então tem todo um porquê de tudo que a gente fez aí nesse projeto, assim. E o massa é que cada pessoa vai se conectar com a zine de uma forma diferente.
E às vezes, como a gente tem várias sensações, tem algumas sensações que a pessoa só vai se conectar anos depois, quando ela pegar de novo e falar, nossa, caraca, era isso também, sabe? E é muito massa, assim, como que ela é muito subjetiva e muito solta as publicações. Eu acho que é isso, assim, do nosso processo, gente. Opa, tá, cheguei com o microfone cortado aqui. Bom, obrigado pela aula que vocês deram. Eu queria resgatar um ponto, não sei se talvez você vai precisar retornar na sua apresentação. Uhum. Se não precisar, eu posso tirar ela aqui por enquanto. Mas vocês deixaram muito claro que é uma missão, que até vocês brincaram com a missão árdua, né, contra a hegemonia do design internacional. Vocês podem falar um pouco mais sobre o que é essa hegemonia, onde é que a gente pode enxergar essa hegemonia, em que aspectos precisam ser melhorados, quais são os benefícios de se romper essa hegemonia que vocês falaram? Então, tem tudo a ver com a gente conseguir se enxergar dentro das produções de design, né, principalmente. Porque quando a gente consegue cravar nossa subjetividade dentro dessas produções, é como se a gente pudesse se autoprojetar. E aí colocar a população negra e indígena como também agente, como um possível ator dentro dessa sociedade também. Porque aí a gente consegue perceber muito bem que essas minorias raciais também, elas não têm um valor desenvolvimentista dentro da nossa sociedade. Então, já que a gente não tem um valor desenvolvimentista, é muito fácil você matar, né? E é muito sobre necropolítica também. Você mata, né, o Estado, e aí o que o membro também fala sobre o soberano, mata e controla a partir da política de morte, porque não se sente falta, você não consegue reconhecer uma humanidade, uma subjetividade nesse outro, que é justamente sobre alteridade também. Você não consegue perceber o outro como um outro indivíduo, como uma outra cultura, enfim. Então é como se o branco, né, ele visse tudo a partir dele, como se ele fosse o neutro, né, o natural, o universal. Então, e aí dentro desse panorama, quando a gente não se pensa o design para além da universidade, e aí que a gente brinca também, brinca não, fala de verdade quando a gente fala sobre design e tal, que todo mundo faz design, enfim, todo mundo é criativo, a criatividade ela é um processo, né, que se pode, qualquer um pode ter, mas só a gente que está dentro da universidade tem um diploma de design. Então, como assim? Só quando a gente faz design formal a gente se produz design? Então, quando a gente marginaliza as outras produções que estão além desse campo que é totalmente branco, elitista, etc., a gente não consegue perceber a humanidade, a subjetividade além disso, né? Então, e aí a gente e aí também quando a gente fala sobre decolonialidade e é contra a colonização e tudo mais, é justamente da gente conseguir entender que a estrutura essa, ela está posta, o racismo estrutural está lá e a relação colonial ela está lá, mas a gente quer propor novas possibilidades para além disso que está posto, né? Então, não fazer o que o modernismo fazia, que era construir a partir da destruição do passado. A gente quer construir e criar novas possibilidades
É como se fosse hackear o sistema, né? É isso a gente brinca, fala que hackear o sistema, que realmente... A ressignificação mesmo. Legal. Exatamente. O quanto dessa hegemonia ela é consciente, o quanto é inconsciente? Não que isso seja justificativa, mas nos colegas de vocês, outras pessoas que trabalham com design, vocês sentem que existe um plano de poder, por um lado, ou que é uma coisa que, de repente, quem está contribuindo para essa hegemonia faz sem se dar conta, de uma maneira ingênua? Ou seja, é malícia ou é ingenuidade? Isso que eu queria colocar para vocês. Eu acho que é um pouco... É difícil essa pergunta, mas eu entendo como se... Eu entendo como a gente fala sobre estrutura e assim, a colonialidade, que tem tudo a ver com a hegemonia, ela é uma coisa que está dentro da estrutura da sociedade mesmo, e aí são resquícios, né, da colonização e tudo mais. Eu acho que as pessoas não se dão conta, porque é justamente uma estrutura. Mas a partir do momento que você não está disposto a procurar a pensar sobre novas possibilidades, ou enfim, a partir do momento que você não consegue ver outros pontos de vista daquela sua vivência, às vezes eu acho que acaba sendo um pouco de malícia, talvez. Tipo, é como se a gente está numa era da informação e é muito... Acho que não faz muito sentido as pessoas não pesquisarem sobre outras formas de se ver e etc. Então, eu acho que é uma mistura dos dois, assim, em algum momento. Eu acho muito complicado essa questão, porque tem coisas básicas, assim, que eu acho que ainda precisam ser trabalhadas, né? Então, por exemplo, quando a gente para pensar a publicação, ainda tem, eu não lembro se é essa estatística mesmo, mas 90% ainda são homens e brancos, né? Que escrevem, que têm seus textos publicados e tudo mais. Então, é essa narrativa que a gente está ouvindo, é essa voz que a gente está lendo, é essa voz que a gente está recebendo, né? Às vezes, sem a gente querer, né? Então, eu acho que é ter um pouco mais de respeito também, um pouco mais de humildade, de realmente ouvir outras vozes, né? Então, a gente tem, por exemplo, do Brasil, a gente tem duas versões, né? Essa versão que a gente aprende na escola, de descobrimento, né? E essa versão da invasão, né? E dos nossos territórios. Então, é realmente importante a gente estar atento às outras vozes, né? Então, eu não acho que seja a palavra que você usou. Malícia? Não, a outra. Inocência. Ingenuidade, olha, inocência. Ingenuidade. Eu acho que não cabe mais isso, sabe? Eu não consigo aceitar que a pessoa seja ingênua a esse ponto. Tipo assim, caramba, de viver nessa bolha, né? Que bolha é essa? Então, estando nesse território, né? Nesse território que querendo ou não é indígena, né? E nesse território que passou por todo esse processo de diáspora, né? Não foi só os negros que viveram essa diáspora, né? Os brancos também passaram por uma diáspora e pouco se fala sobre isso também. Então, acho que é realmente importante esse processo mesmo de se situar, né? De se enxergar, né? Porque se você não se enxerga, você também não enxerga o outro, né? Então, eu acho que é muito de ser essa autocrítica mesmo, né? Bom, um outro tópico que eu queria puxar da fala de vocês é que vocês mencionaram alguns elementos do projeto, do coletivo, que parecem falar muito de presença física, a oralidade, troca. Vocês falaram de feiras como ponto de distribuição, e a gente está vivendo um momento em que não há essa troca física, né? Bom, a prova está aqui nessa sim.
palestra que em condições normais estaria acontecendo no auditório da Biblioteca Mário de Andrade, está acontecendo aqui de maneira virtual. Bom, o lado bom é que a gente consegue trazer pessoas de todo o Brasil, né? Mas, enfim, parece que muito do projeto de vocês tem essa proximidade geográfica, física, afetiva. Como é que a pandemia afeta o projeto do coletivo? Então, é muito doido, né? Que a gente fala sobre crise da presença e como isso afeta dentro do nosso projeto e tudo mais. Quando a gente fala sobre referência, a gente fala sobre estar presente dentro do nosso contexto e ativo e tal. E Júlio teve uma experiência muito parecida que foi guia, né? Quase que guia do projeto de Pés Pretos Cantam Sonhos da Pedra. E foi uma experiência assim, muito nova também. E foi antes da pandemia. Né, Júlia? Sim, a gente... Como ela se inscreveu lá de Fortaleza, né? E aí foi esse processo de co-criar junto por videochamada mesmo, né? Então, e assim, foi, mesmo sendo por vídeo, a gente teve conversas assim que a gente chegava a chorar, sabe? Porque era uma troca, por mais que virtual, muito, muito real, assim, né? Então, nesse processo, assim, foi muito desse diálogo mesmo, né? Da gente estar tendo essa troca, assim, sincera, né? Mesmo que virtual. E o que ela falava muito é que ela escrevia, assim, no chão, né? Ela escrevia no chão. Então, como que a gente podia traduzir isso para a experiência material, né? Do livro, assim, de ser uma coisa que você esparrama, que você abre, né? E depois a gente teve a oportunidade de conhecer, depois no Abre Caminho, né? Mas, enfim, a gente já teve essa experiência, né? Que meio que está acontecendo agora, né? Assim, aí, em relação a como isso está afetando, a gente está fazendo mais envio por correio, assim, mas bem pontual mesmo. A gente está tocando outros projetos, né, novas publicações também de maneira virtual. Então, novos projetos gráficos, né, tentando também os editais que estão lançando para realizar a impressão maior, em maior escala também, porque a gente produzindo a nossa própria impressora, então agora é outro processo, né? E tá caminhando assim dessa forma também de a gente conseguir pensar em fazer os e-books também das publicações. Exatamente. Então, a gente tem pensado pensar sobre também dominar o pixel, né? Que é justamente isso. Como que porque a gente percebe que a produção editorial tátil e tal é uma coisa que está se perdendo bastante, assim. Eu acho que há uma crise do processo editorial, da indústria editorial, e que quando a gente conseguir dominar o pixel e conseguir dominar a internet, para a gente conseguir transformar essas novas sensações, esses novos afetos e tudo mais, vai ser uma forma que a gente também vai conseguir acessar todo mundo, assim como essa live, assim. Então, tá sendo um processo muito de estudo e de teste, de prototipagem, para a gente conseguir adentrar dentro de novos contextos, né? Agora o contexto virtual e etc. Sim, e hoje em dia também tem essa questão do Instalivro, né? Quando eu dei uma oficina também, a gente acabou produzindo um Instalivro, e aí, que é uma coisa, assim, muito louca, porque você vai publicar as coisas, você publica de trás para frente, né? Porque você está publicando primeiro, como a pessoa vai abrir o perfil, vai fazer essa leitura assim, né? Então, você vai primeiro publicar a contracapa e depois você vai publicando o resto, assim. Então, você vai subindo, né? E aí eu vi muito esse movimento também das pessoas utilizarem os stories também para publicar, para escrever seus textos e tudo mais. Então, é meio que buscar outras formas também, né? Que não necessariamente são diferentes, né? Porque o Instagram é uma plataforma totalmente acessível, né? Que é uma possibilidade também. Sim. Bom,
tão acessível que neste ano a Feira Miolos ela está acontecendo basicamente no Instagram, são lives das editoras. Então é o gancho para agradecer mais uma vez, Laila, Chuli, obrigado pela fala. E lembro que todo mundo pode acompanhar a Feira Miolos, que neste ano acontece de maneira virtual, pelo site feiramiolos.com.br. Feira Miolos, que é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, da Biblioteca Mário de Andrade, com produção da editora Lote 42. Muito obrigado, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada. Tchau, tchau. Pronto.